Se você é um usuário ativo da internet, com certeza você já ouviu falar da Virgínia Fonseca. E hoje eu vou fazer algo inédito, eu vou falar bem dela. Pois é, a gente tá muito acostumado a ouvir críticas sobre essa mulher, apontarem defeitos desde a ponta do seu pé até o último fio do cabelo. Qualquer movimento que ela faz, milhares de pessoas apontam o dedo e parece que às vezes até criam motivos para fomentarem esse ódio gratuito que ela sofre. Se é esse tipo de conteúdo que você gosta, corre para a página de fofoca mais perto que eu tenho certeza que você vai encontrar, porque não faltam conteúdos como esse na internet. Mas não é isso que você vai ver aqui. Primeiro, porque de acordo com a nossa filósofa contemporânea Duquesa, quem fala mal é as feias que faz fofoca. E terceiro, porque eu realmente acredito que nós temos muito a aprender com Virgínia Fonseca. Principalmente se você busca prosperar na sua vida profissional e financeira, porque pra mim ela é um grande exemplo de alguém que com certeza deu certo nesse aspecto. E é claro que aqui vale a pena fazer um disclaimer, que eu não concordo com todas as atitudes dela, assim como eu não concordo com todas as atitudes de nenhuma pessoa na face da Terra. Eu sei que ela já teve atitudes polêmicas que valem a pena uma discussão, mas não é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Nesse vídeo nós vamos atentar para o que ela fez de certo ao longo dos seus 10 anos de carreira e o que nós podemos aprender com ela para aplicar na nossa vida. Então eu tô vindo aqui falar bem dela, indo na contramão do que a internet vai, mas eu acredito que até o final desse vídeo você vai concordar que temos muito a aprender com essa trajetória que ela teve. Bora lá? Eu peguei dados aqui em que aparentemente em 2025 ela foi a 9ª pessoa brasileira com mais seguidores no Instagram, sendo a 4ª mulher com mais seguidores. Mas algo me chamou a atenção. Dentre as mulheres, ela está atrás de Anitta, Tata Werneck e Larissa Manoela. E essas 3 mulheres fizeram fama através da televisão. São artistas globais que começaram na mídia tradicional, que é a TV, e fazem sucesso até lá fora. Então, nesses 3 casos, a quantidade de seguidoras delas é uma consequência de trabalhos externos que elas fazem tanto dentro quanto fora do Brasil. A Virgínia é a única que ganhou seguidores apenas sendo influencer. Ela cresceu criando conteúdo, principalmente no Instagram, e os seus seguidores vieram através desse trabalho. Ou seja, como influencer, ela é a maior do Brasil. Então, como as pessoas conseguem olhar para esses dados e dizerem que ela é irrelevante ou que ela não tem nada a oferecer? Isso é uma mentalidade, pelo menos, invejosa ou estúpida. E aqui a gente não tá só tratando de uma pessoa que teve uma conquista no Instagram, mas de uma pessoa que é o número 1 no que se propôs a fazer. E em qualquer área que seja, uma pessoa que é o número 1 é uma pessoa que, no mínimo, a gente deve observar e nos atentar para as escolhas que ela fez, o caminho que trilhou e estarmos abertos a aprender pelo menos alguma coisa com ela. Vou dar um breve contexto sobre a vida dela. Não é esse o ponto do vídeo, se quiserem eu posso fazer um outro vídeo sobre esse, até porque eu não me aprofundei muito sobre a história dela, mas vamos lá. A verdade é que a Virgínia sempre foi uma pessoa comum que veio de uma família comum. Ela nasceu nos Estados Unidos, se eu não me engano a mãe dela tentou trabalhar lá, crescer na vida, mas logo voltou, então ela cresceu no Brasil, estudou em escola particular, depois foi para escola pública, até chegou a reprovar de ano na escola, ou seja, uma pessoa ordinária, como eu, como você. Ela começou no YouTube com um canal próprio, bem simples, bem amador, mas logo em seguida foi pro canal do Resende, que era um canal enorme na época, muito famoso, e o Resende em si virou seu namorado. Ela não era dona do canal, mas fazia uma participação muito especial, e ali ela começou a ganhar uma fama, e foi quando começou também a ganhar dinheiro com a internet. Ela ficou lá por um período, ganhando dinheiro, fazendo seu nome, ganhando uma audiência, e depois de um tempo acabou saindo desse canal e pouco tempo depois ela começou a namorar o filho de um dos maiores cantores da história do Brasil, o Zé Felipe. Rapidamente, em questão de meses, eles se casaram, tiveram uma filha, depois outra, depois outro, e nesse tempo ela fundou a WePink junto com outros 3 sócios, que é uma empresa de perfumaria, cosméticos brasileiras, que por sinal tá muito em alta. E depois também ganhou seu próprio programa de televisão na SBT, uma das maiores emissoras do Brasil. Boa noite!
Ano passado, encerrou seu casamento com o Zé Felipe e atualmente namora o Vini Júnior, que é um jogador de futebol conhecido mundialmente, um dos maiores jogadores do momento brasileiro. Virou rainha de bateria de uma grande escola de samba, continua com a WePink, com previsão de faturamento bilionário, e há boatos de que ela vai começar um programa de televisão na Rede Globo, que é a maior emissora de televisão do Brasil. Tentei resumir essa jornada, que ainda que curta, eu acho que isso tudo foi em questão de 10 anos no máximo, mas muito intensa, com muitas experiências e experiências grandiosas, astronômicas. Uma pessoa que realizou muitas coisas e ainda vai realizar. Tenho certeza que quando eu subir esse vídeo pro YouTube, ainda vai ter mais coisas que a Virgínia acabou fazendo. E sim, é muita coisa. É uma pessoa com volume muito grande. Então, olha atentamente esse cenário que eu acabei de narrar pra vocês. A gente tá olhando pra uma pessoa, pra uma mulher que, num período de 10 anos, saiu de Londrina, no interior do Brasil, virou uma apresentadora de televisão multimilionária, dona de uma empresa quase bilionária, maior influencer do Brasil e conhecida mundialmente agora. E você realmente acha que essa pessoa é irrelevante, é desprezível e demais adjetivos que eu escuto falarem a rodo aí na internet? Você realmente quer me convencer disso? Pra desmerecer, muita gente diz que ela é uma alpinista social, que se envolveu com homens para aproveitar a fama deles. Primeiro, que eu acho esse comentário profundamente misógino. Segundo, a contrapartida que eu quero trazer é outra. Ela é uma pessoa que aproveitou bem as oportunidades que teve e entrou de cabeça em cada uma delas, porque ela é uma pessoa muito intensa e vive intensamente cada fase. Quando eu trabalhava com o Rezende, viveu intensamente e entregou horrores naqueles challenges, naqueles desafios que eles faziam, naqueles vídeos de entretenimento. Fez até tatuagem pra ele. E me diz uma coisa, se ela tivesse ficado famosa só por conta do Rezende lá atrás, naqueles vídeos que ele fazia com um monte de outros adolescentes, quantos desses adolescentes você vê em alta hoje em dia? Quantos ascenderam como ela? Porque eu não conheço nenhum, eu só conheço ela e o Rezende. Sobre o casamento. Ok, ela casou com o filho de um cantor famoso. Mas quantas ex-namoradas do Zé Felipe você conhece? Quantas ex-noras do Leonardo você escuta falar por aí? Porque eu também não conheço nenhuma. Eu mesma não fazia ideia quem era o Zé Felipe antes dela aparecer na vida dele. E eu, hétero performativa que sou, mal sabia quem era Vini Júnior. É ela que levou todo um público novo a conhecer esse Vini Júnior. Um público que não sabia quem era ele, que não se interessava por futebol. Então, não, eu não acho que ela seja oportunista nesse ponto negativo que falam. Ela é uma pessoa que vive intensamente suas fases e ela ilumina. Ela ilumina o lugar por onde passa. Ela ajuda as pessoas a crescerem, as pessoas que estão ao seu redor, os homens com os quais ela se relaciona, ela os impulsiona e ajuda todo mundo a prosperar. Quando a gente olha por esse ponto de vista, eu acho muito bonito e é algo que eu aprendo com ela a ser cada vez mais, a iluminar as pessoas ao meu redor e ajudá-los a crescer junto comigo. Puxando outro aprendizado muito valioso, essa mulher é constância. Constância define Virgínia Fonseca. Eu nem sei ao certo quantos anos ela está no Instagram, mas são muitos. E a quantidade de stories que ela posta todos os dias, sem exceção, é algo que pouquíssimas pessoas conseguiriam sustentar. É um número bizarro. E você pode pensar: ah, mas postar story é a coisa mais fácil do mundo. Se você pensa assim, é porque você nunca tentou fazer isso. Porque aqui a gente tá falando sobre registrar a própria vida, postar com muita constância, faça chuva ou faça sol, e tornar a própria vida interessante para que o público queira acompanhar. E o público dela quer muito acompanhá-la. Isso não é para todo mundo e ela o faz com maestria. Por exemplo, quando a gente volta para Anitta, Larissa Manoela, Tata Werneck, nenhuma delas tem esse tipo de comportamento. E é por isso que elas não cresceram pelas redes sociais, e sim pelos seus trabalhos externos. E esse é um ponto que eu acho que todas as pessoas, sem exceção, deveriam aprender com ela. Aparecer e estar no que você se propõe a fazer constantemente, todos os dias,
Faça chuva, faça sol, estando bem ou não estando bem. E nós sabemos que na maioria das vezes nós não estamos bem, não estamos super dispostos a fazer isso. Quantas pessoas você vê de fato sendo constantes no que fazem, aparecendo sempre, seja criando conteúdo, seja aprendendo algo novo? O que eu mais escuto são pessoas que estão tentando algo há uma semana, há um mês, há 3 meses que seja, falando: ai, mas eu tentei criar conteúdo pro Instagram, eu tentei trabalhar em tal função, eu tentei passar num concurso. A pessoa estudou 10 minutos por uma semana, a pessoa não tentou, a pessoa não entregou volume por 10 anos, estando todos os dias, pelo menos 8 horas por dia. A pessoa não fez como Virgínia Fonseca faz. E nas redes sociais e na vida é preciso ser constante. Tudo que a gente quer construir, tudo que a gente se propõe a fazer bem, exige constância. Tudo que a gente quer construir, tudo que a gente se propõe a fazer bem, exige constância. E isso, de verdade, ela domina. Então você não pode vir e falar que não tem nada a aprender com ela se você ainda não tem esse nível de constância e esse nível de disciplina de dar a cara a tapa todos os dias, postando e aparecendo religiosamente, mesmo quando está todo mundo contra ela, mesmo quando está todo mundo tacando pedra nela, falando mal. Ela está ali fazendo seu trabalho. Gente, isso é muito bonito. E falando em coragem, Virgínia Fonseca é corajosa e é confiante. E isso pra mim é uma das maiores lições que ela pode oferecer. E eu sei disso porque eu me considero uma pessoa corajosa e eu sinto o cheiro de covardia. A maioria das pessoas que estão à nossa volta são covardes. Além de não serem constantes, não têm coragem de dar a cara a tapa pro que se propõem a fazer. E ela não. Ela é uma pessoa que se entrega e encara a vida de frente. Quando ela começou na internet com Resende, muitos anos atrás, ela se jogou. E quantas pessoas lá atrás diziam: eu tenho vergonha de gravar vídeo pra internet. O que os outros vão pensar? E se não dá certo? Ou até começaram, mas pararam quando viram o primeiro comentário negativo. Ela foi, mesmo quando gravava vídeo pra internet, era considerado ridículo. Ela não tava nem aí. Depois, quando ela começou a namorar com o Zé Felipe, entrou pra uma família extremamente tradicional brasileira, milionária, uma família famosa, e ela chegou admiravelmente confiante, posturada, conversando de igual para igual. Chegou gravando tudo lá, colocando câmera na cara de todo mundo, mostrando a vida deles e até trazendo alguns membros da família para criar conteúdo para internet também, impulsionando aquela família que já praticamente estava consolidada. E eu confesso que eu mesma acho que eu me sentiria intimidada por aquele ambiente. Mas ela não. Pouquíssimas pessoas teriam essa postura que ela teve de confiança ao lidar com alguém que aparentemente é superior, entre muitas aspas. Ela não abaixa a cabeça. Ela olha todo mundo do mesmo nível. Tanto pessoas que estão abaixo dela, a gente pode ver isso muito, seus funcionários da televisão, qualquer pessoa, ela trata de igual para igual. E se você é uma pessoa insegura, que sente que falta coragem para encarar a vida em algumas formas, você tem muito a aprender com ela. E quando ela fundou a WePink, o tanto de comentários negativos que essa mulher recebeu. Ela fazia live vendendo o produto de uma forma agressiva, parecendo uma vendedora do Brás, bem populista, assim. E era muito zoada. As pessoas falavam muito mal dos produtos dela, da postura dela. Virou até meme. Zoavam o jeito dela falar. E essa empresa atualmente fatura milhões, beirando os bilhões. Nossa, o quanto que qualquer outra pessoa estaria rindo. Nossa, o quanto que isso é irônico, o quanto que é bizarro isso. Enquanto essas pessoas que falavam mal e zoavam, com certeza não construíram nada de bom na vida. E ela ali, recebendo onda de crítica e se mantendo firme e aparecendo e fazendo live, enquanto a galera pegava e fazia meme disso. Hoje em dia, quase todo mundo que eu conheço fala bem dos produtos da WePink. Eles ganharam o público, estão expandido bizarramente e, de fato, tem produtos muito bons. Eu já testei e eu posso dizer. E você acha que em algum momento ela se diminuiu, se sentiu acanhada? Olha, eu sei que a gente não conhece a pessoa na vida real, a gente só vê fragmentos da internet, mas não me parece que ela tenha se diminuído em nenhum momento. Eu sei que ela já deu relatos de que em alguns momentos ela ficou triste e até doente com alguns comentários, mas ela não transmite isso. Ela tá sempre de pé,
fazendo o que tem que ser feito. Cara, isso é demais. Quantas pessoas você convive ou você conhece que são assim? Ela é extremamente corajosa e confiante. Ela faz o que tem que fazer, independente do que os outros falam. E as pessoas falam muito. Recentemente ela estreou como rainha do carnaval e esse foi mais um exemplo disso que eu estou falando pra vocês. Foi rainha sem nunca ter tido um histórico de samba, pagou um professor particular, treinou, teve coragem de aprender do zero, se esforçou, estreou para milhões de pessoas ao vivo, recebendo uma enxurrada de críticas, pessoas falando que ela seria vaiada ao vivo e ela foi lá e entregou. No seu programa de televisão, mesma coisa. Nunca tinha apresentado um programa de televisão na vida. Foi lá e deu um show. Particularmente, eu acho que ela se desenvolveu muito bem na frente das câmeras, é muito carismática, é magnética, teve uma presença que prende, que segura a atenção e que ocupa espaço. E ela chegou onde está, então ela vai lá, segura, aprende no caminho o que tem que fazer e entrega resultado. E é muito fácil criticar. O difícil é ter essa coragem. E agora eu vou falar um ponto que eu acho muito honroso da parte dela, que pouquíssimas pessoas, tanto fora quanto da internet, têm. Porque assim, sempre tem alguém falando mal dela. E eu já vi muitas mulheres famosas, mais velhas do que ela, tacando pau nela, ou fazendo aqueles comentáriozinhos de deboche, de ironia, aqueles comentários no Twitter, ou entrevistas ácidas em que insistem em trazer o nome dela. E sabe o que ela responde sempre que alguém comenta sobre alguém que falou mal dela? Ela responde: tal pessoa é maravilhosa. Ponto final. Se vocês separarem, essa é sempre a resposta dela. Porque sempre tem aqueles jornalistas que querem incitar uma briga e falam: Virgínia, você ouviu falar de fulana que falou mal de você? Virgínia, o que você acha da ciclana? Ela sempre fala: ah, tal pessoa, é maravilhosa, tá tudo certo. Você consegue entender o poder disso? Sem indireta, sem deboche e o principal, sem dar palco pra maluco. Sem alimentar o ódio na internet que causa tantos traumas e problemas nas pessoas. Enquanto a gente vê muitas celebridades ou subcelebridades expondo maridos, filhos, amigos, criando rivalidade, vivendo de conflito, fomentando fofocas, ela segue focada no dela. Isso é maturidade, é estratégia, é autocontrole, é se resguardar e cuidar da própria espiritualidade. É entender que vale muito mais a pena cuidar da própria vida do que ficar se importando com o que o outro está dizendo. Até porque, como ela mesma diz, o mundo dá voltas. E essa é uma das coisas que eu mais admiro nela. Esse poder de, enquanto está todo mundo falando mal de você, seguir constante, focada no seu, com confiança e não rebatendo esses comentários negativos, não fomentando esse ódio. Há muito mais pontos que eu poderia trazer aqui de coisas que eu observo e que cabem aprendizado da vida da Virgínia para nossa, mas esses foram os principais que mais me tocam e que eu acho os mais evidentes de uma vida vivida com um propósito definido. Se você chegou até aqui, eu duvido que você não tenha refletido e com certeza acatado algumas dessas lições para sua vida. Lições da maior influenciadora que nós temos atualmente. Essa é uma série de vídeos que eu estou fazendo de aprendizados que podemos nos ater de alguns nomes e figuras da internet, da televisão. Se você tem uma sugestão e acha que vale analisar, comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, curte e se inscreve no meu canal. E eu espero que vocês tenham gostado da lição de hoje. Tchau, tchau!